Esse vídeo, ele pode ser direcionado para qualquer pessoa que se propõe a conversar. E que do se propor a conversar, dialogar, saiba que tem que ter um momento de escuta e um momento de fala. Então, para você, profissional de saúde, que vai ter falas, pacientes que vão ter escutas, vocês que estão em relacionamentos afetivos, seja de amizade, seja de uma relação afetivo-sexual, seja em qualquer outro tipo de relação, professor-aluno, vamos pensar que tem o momento da escuta e o momento da fala. E que se eu não escutei, eu não vou responder direito. Vale a pena assistir esse vídeo. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. E esta semana venho fazer uma reflexão sobre um conto do livro que chama Histórias das Tradições Sufis, da editora Derviche, e o nome desse conto é Os Sons do Silêncio. Então começa essa história, um rei decide mandar o seu filho para ter aulas num templo com um grande mestre. E ele manda porque ele gostaria que o seu filho fosse uma grande pessoa. Só que já chama atenção para mim, né? Porque o rei não está mandando o seu filho para se tornar um grande guerreiro, um grande soberano. Ele quer que o filho se transforme numa grande pessoa e encaminha para esse mestre. O mestre recebe esse aluno e fala para o príncipe: você vai para uma floresta passar um ano e vai prestar atenção em todos os sons da natureza. E você me volta daqui um ano me contando sobre o que você ouviu. Assim faz o príncipe. Vai para lá, escuta, retorna depois de um ano e fala para o seu mestre: mestre, eu escutei sons muito diversos, né? O coachar dos sapos, o voo de pássaros de tamanhos diferentes, eu conseguia perceber os sons que eles emitiam em cada canção, e se era aviso ou não. Então toda essa questão da natureza, da chuva, como é que os animais corriam, todos os sons da natureza que ele conseguiu, ele foi dizendo para o seu mestre feliz, falou: muito bem, captou tudo. Agora você vai voltar para a floresta, vai ficar mais um tempo lá, porque eu quero que você escute os sons que você ainda não ouviu. O aluno vai, o príncipe vai, meio assim, atordoado, mas o que mais que eu vou ter para escutar ali? Já escutei todos os sons da floresta. E vai passando os dias e lá o príncipe escutando só aquilo que ele já tinha escutado. De repente, num dia, ele está lá, começa a escutar uns sons diferentes. Fica surpreso, fica encantado. Estou ouvindo. Será que é isso que o mestre queria que eu escutasse? Vai prestando mais atenção. Aí depois ele volta para o seu mestre e fala: olha, eu realmente consegui ouvir alguns sons diferentes que eu não tinha escutado. O que você conseguiu ouvir? Ele falou: eu escutava o som do nascer do sol e os raios de sol caindo nos lugares, e a sensação de sentir que aquele lugar estava aquecido. Eu comecei a escutar o orvalho que estava numa folha, e a folha sugando o orvalho pela manhã. Então eu comecei a escutar algumas coisas assim que realmente eu não tinha escutado, a flor nascendo, né? Todos os sons de uma forma diferente. Aí o mestre ficou feliz de novo e falou: é isso mesmo, né? Porque o que eu quero que você aprenda dessa lição, e se você não souber escutar os sons diferentes do silêncio que se faz, você não vai conseguir ouvir as pessoas,
e nos silêncios que elas fazem, o que elas estão te dizendo. E eu achei esse conto muito rico, por alguns motivos, né? Um deles é que a semana que passou, eu passei por uma médica para ver se eu retornava ao trabalho por conta da minha fratura. E essa médica sentou na minha frente, mal olhou para a minha cara e só olhava para o computador, não me perguntava nada de como eu estava me sentindo. E eu estava ainda com algumas dores, com algumas questões, mas ela não escutava nada. E fez alguns comentários bastante inapropriados, né? E eu, como já trabalhei em especializações, dando aula para profissionais de saúde, para trabalhar exatamente a escuta do seu paciente, eu fiquei abismado como é que essa pessoa está aqui para escutar uma pessoa na sua dor. Essa precisa passar por um treinamento melhor. Quando eu dava treinamento, eu nunca mandei ninguém nunca para passear na floresta e perceber essas coisas, né? Mas às vezes a natureza ensina mesmo muitas coisas para gente. Eu já me lembro de fazer assim caminhadas, né, de subir morros, né, que já é um contato com a natureza, e aí você vai lá em cima, quando você está lá em cima, você respira, você vai percebendo lá de cima, né, as dimensões de claridades diferentes que existem no bater do sol. É muito rico, aquilo parece que entra, aí você começa a ouvir um passarinho lá longe, né? E um outro de um outro lado, parece ficar mais atenta aos sons e sinais da natureza. Aí muitas vezes eu me lembro quando eu descia de volta para o lugar que a gente estava, eu conseguia perceber as formigas caminhando, aquele monte de grama ali, e eu via as formigas caminhando. Então, abre na gente uma percepção diferente daquilo que a gente não presta atenção. Então, sabe, gente, isso é um treinamento de escuta. E, e é um treinamento em vários setores. Para quem é profissional de saúde, é muito importante você saber o que está naquele silêncio que o seu paciente está fazendo, o que ele pode estar te dizendo, porque no silêncio a gente conta muitas coisas. Porque às vezes quando a pessoa está gritando, chorando, ela está contando alguma coisa que se eu não parar para perguntar, e às vezes a pessoa vai dizer palavras que não são exatamente o que elas estão sentindo, mas uma mente que está bem mais amadurecida, ela vai olhar que ali tem alguma coisa a mais para perguntar. É muito importante a atenção, senão a gente faz monólogos e não diálogos. Eu entendo que isso faz parte de uma melhora de relação afetiva também, seja no nível de amizade, no nível relacional. Como é que você vai estar escutando uma pessoa se você não presta atenção no que ela está dizendo com o seu corpo, no que ela está dizendo com o olhar? Tudo isso faz parte de comunicações não verbais, faz parte, às vezes, de uma linguagem que está até inconsciente para a pessoa. Não que você que está conversando tenha que ser o terapeuta da pessoa, mas você pode perceber aqui tem alguma coisa diferente. Às vezes, falando, ajuda essa pessoa a pensar ou repensar. É para um profissional de saúde que está atento e percebe que ali tem alguma coisa, ele não tem que ser o terapeuta, ele não tem essa formação, mas ele precisa estar atento para fazer um encaminhamento de uma forma que seja produtiva para a pessoa, né? Em que ela se sinta acolhida, que ela se sinta escutada, que você vai tomar conta. E tomar conta não é levar para casa, tomar conta é dar boas orientações e encaminhamentos. Isso faz parte de um profissional amadurecido, bem formado, que tenha essa escuta do seu paciente. Você, paciente, se passar por algum profissional que não te escuta, né, num dado momento, às vezes você não tem o que fazer, né, mas assim,
que você escolha que este médico, essa pessoa, esse profissional, não seja a pessoa que vai lhe acompanhar. Se você só quer um profissional que te escute e não converse nada com você, tá ok. Mas no momento que você tem dores, que você tem dificuldades, é muito bom que tenha um bom profissional te escutando. Pensa aí nisso, leva com você, e mesmo no relacionamento. Né? Se você tem pessoas que não conseguem escutar o que você está dizendo, ou o que você quer dizer, ou não tem a preocupação de te perguntar, será que essa é a melhor história para você manter na sua vida? Vamos pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, indique para pessoas que possam se beneficiar. Deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, que eu vou adorar. E eu desejo para você uma ótima semana e nunca se esqueça. Às vezes os sons do silêncio nos leva para uma pessoa atenta, a escutar coisas que você pode devolver sem agredir, se você souber conversar, né? Ou sem mostrar indiferença, enfim. Você pode levar acolhimento e mostrar uma sensibilidade, que você se preocupa com a pessoa. Vamos pensar sobre isso.